Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre vida após a morte. Será que é real? Será que há uma continuação? Vamos descobrir, vem comigo. Inesperadamente somos pegos com a notícia da morte repentina de alguém e isso nos abala profundamente. Muitas perguntas vêm à nossa mente como, por exemplo, como faço para lidar com a tristeza? Como é o céu? Quem morre pode nos ver e ouvir? Existe vida após a morte? Essas e outras perguntas atormentam milhares de corações por séculos e muitos morrem sem saber a resposta exata em vida. Angustiados pela ausência, pela saudade, pelo vazio que a morte causa, a dor da solidão e o medo por não saber a resposta, a vida após a morte. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só um entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia, in West Africa, they've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Os casos mais convincentes vêm de uma ilha no sul do subcontinente indiano, de Sri Lanka. Sri Lanka, um lugar místico. E onde se acredita muito em reencarnação. A maioria lá é budista. Talvez uma razão por haver tantas crianças que lembram de vidas passadas. Professor Erlendur Haraldsson, da Universidade da Islândia, vai visitar seu melhor caso. Há uma década ele estuda a possibilidade de reencarnação nesta ilha. Sri Lanka is a good place to study cases of children who speak about a past life, because here you find a few cases every year. Os casos de Haraldsson são intrigantes, pois as crianças não lembram de vida de familiares, e sim da vida de estranhos. Haraldsson vai ao encontro do seu caso mais fascinante. Uma garota de nome Diluxi. This is a very interesting case because Diluxi was talking about memories of a previous life for almost 3 years and doing so persistently and repeating the same story over and over again.
A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Tambulla, and there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Haraldson espera obter respostas do encontro com Dilukshi. I was always interested these images or thoughts or behavioral characteristics that are sort of out of tune with their present life. How do they arise? How do they come into these children? Em um lugar não muito longe dali, um hospital nos Estados Unidos. Um homem idoso está morrendo. E um menino acredita ser este homem reencarnado. Gus é um menino normal de 6 anos. Como muitos, curte o tempo com seu pai. Come on now, throw me the ball. Throw me the ball. Mas este relacionamento é diferente. Excellent. Gus lembra que brincou com o pai em uma outra vida. Oh, good catch. Só que ele era o pai. E seu pai era seu filho. É este o caso que Jim Tucker investiga. Whenever I go to see a case, I go with a certain amount of skepticism. I never go with the assumption that this is reincarnation. And that's also the same approach that I have with the work as a whole. We're here because this is an interesting phenomenon, so we're trying to learn as much about it as possible. Catch it. Oh, good job. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper, and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. So, we were pretty puzzled about it. Um dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. And I said, "Oh, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like, just totally astounded, it just stopped me, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus sabia mais do seu avô do que deveria. São provas de reencarnação? Como as crianças se lembrariam de outra vida? O arquivo do Dr. Jim Tucker dará mais pistas. Morte, desencarne ou passagem. Vários espíritas usam mais o termo passagem que morte. É que morte, para alguns, traz uma sensação de fim, enquanto passagem dá uma noção de continuidade.
O Espiritismo não entende a morte como o fim da vida. É o fim apenas de uma experiência com determinado corpo. Nesse sentido, seria mesmo mais adequado dizer passagem. Passagem deste modo de viver para outro, sem o corpo físico. Cada espírito é único, individual, e todos nós percorremos um caminho evolutivo. A cada vivência ganhamos experiência e conhecimento. Estamos sempre nos aprimorando intelectual e moralmente. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath, and they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby, and he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons on the police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Some people get lightheaded. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance.
Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom, Yes. even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas? There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? When you look at all these cases, you can certainly focus on the weaknesses if you choose to. But I think there's also enough here so that if you choose, you can step back and say that there may just be something remarkable going on. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida. Não apenas os espíritas, mas a maioria da humanidade acredita que reencarnamos, ou seja, que, após a morte, voltaremos novamente a um corpo para novas experiências, inúmeras vezes. O objetivo dessa volta é nos dar novas chances de aprendizado, do qual precisamos para nossa evolução. A cada nova volta, viremos numa situação diferente, mas sempre útil e necessária ao estágio evolutivo no qual estivermos. Voltaremos ricos ou pobres, doentes ou saudáveis, para servir ou ser servidos, poderosos ou não, como homens ou mulheres. É por meio dessa diversidade de situações, e por nosso esforço e vontade, que vamos compreender como nos livrar das más tendências que adquirimos ao longo de nossas idas e vindas. Obrigada por assistir, e por me acompanhar neste caminho do aprendizado do espiritual, caminho esse que vamos percorrer até o fim das nossas vidas, ou, pelo menos desta vida. Até o próximo vídeo.